E Se Você Não Me Quiser? Esse é o documentário da diretora e roteirista Ana Azevedo, produzido pela Desatino Filmes, que é uma produtora aqui de Maringá, com sede aqui na Cidade Canção. Gravações feitas no Rio de Janeiro e Curitiba. Projeto contemplado no edital de produção da Lei Paulo Gustavo, PR Film Commission, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, Ministério da Cultura, Governo Federal. Para falar sobre esse filme, que está ainda bastante cru, digamos, né? Ainda está em produção, Eliton Oliveira, seja bem-vindo. Obrigado. Que é produtor, diretor, roteirista, o homem à frente da Desatino Filmes, inclusive. É isso. Seja bem-vindo, Eliton. Obrigado. Prazer estar aqui. Maravilha. Esse é um filme que mergulha em casos de devolução, assim, entre aspas, de crianças adotadas. Quando famílias interrompem o processo e devolvem as crianças ao sistema de acolhimento. É um tema bastante delicado, bastante pesado, sensível. Essa ideia, Eliton, nasceu em 2011, quando você viu uma notícia no jornal? Isso, foi na revista Isto É. Eu estava lendo essa revista, na época que, né, a gente estava até comentando agora a volta do jornal impresso, das revistas. E em 2011 eu li uma matéria chamada O Segundo Abandono na Isto É. Acho que tinha umas 10, 12 páginas. E, como cineasta, eu fiquei impactado com aquela notícia e até então não tinha me dado conta de que crianças poderiam ser adotadas e devolvidas, né? Eu fiquei com aquela ideia incubada na mente, algum dia eu ainda vou abordar esse assunto, né? E, bem, uns 10 anos depois eu criei o projeto para um documentário de longa-metragem, tentei Lei Rouanet, a gente ficou 2 anos e não conseguiu captar recursos. Infelizmente, as empresas que recebiam o projeto diziam que a temática era muito forte. Aconteceu a mesma coisa com A Menina Sob o Véu. Que já vamos falar sobre esse filme daqui a pouco. Que é um documentário sobre abuso infantil e dizia-se a mesma coisa, a temática é muito forte. Enfim, tentamos depois o Profi, esse projeto não foi aprovado também, e aí veio os editais da Paulo Gustavo, né? Tanto municipal quanto estadual, e foi o momento de inscrever o projeto e graças a Deus ele foi contemplado. Olha só, que bom. É um projeto que você acalentou durante todo esse tempo, né? Exatamente, acho que mais de 2011, 14 anos, né? Sendo os últimos 4 anos... Essa luta para tirar do papel. Já com o projeto estabelecido, inscrito em editais, inscrito em lei de incentivo, né? Olha só. E esse é um projeto que você fez junto com a Ana Azevedo. A Ana Azevedo também está na roteiro, claro, né? E você também, né? Também. A Ana é a diretora, ela coescreve comigo esse projeto, né? Até porque eu trago essa bagagem aí desde a revista Isto É, e aí assino a produção e a produção executiva, né? E a Ana vai montar também, ela está com a incumbência, né? A difícil tarefa de montar esse documentário. E a gente está falando aí de quase 3 HDs de 14 terabytes cheios. Tem bastante material. Olha, isso em horas, não sei, mas eu acho que a gente deve ter umas 7, 8 horas. Para chegar em 1h30 de filme. 1h30, 100 minutos. A gente tem conversado muito sobre a duração, né? Se passar de 100 minutos, ele fica muito massivo, muito cansativo. Então a gente vai tentar estabelecer 100 minutos, mas de maneira bem empolgante. As histórias que a gente conta são muito interessantes, então vão ser aí 100 minutos bem interessantes de assistir. Vocês fizeram gravações no Rio de Janeiro, agora em outubro, e também em Curitiba, né? Foram 3 semanas de filmagem, toda a equipe, uma equipe reduzida, né? Toda a equipe se deslocou para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos 2 histórias lá, que são histórias de adoção com devolução, e eram 2 famílias, e passamos ali no Rio de Janeiro, foram praticamente 10 dias
né? 10 dias de filmagem na casa dessas duas famílias, sendo que a família do Bruno, né? Que os pais são o Rogério e a Tatiana, passamos mais tempo porque ele é o personagem principal da nossa história. O Bruno é o protagonista e é uma das histórias de devolução mais difíceis e mais tristes assim para contar também, então a gente se dedicou mais tempo a ele. Mas também tem a história da Julimar e da Viviane, que adotaram um menino, um casal homoafetivo que adotaram um menino, mas que o menino tinha a figura paterna muito latente na mente dele, né? E ele não conseguia ver essa figura paterna em duas mulheres. Então, curiosamente, ele expressou de diversas maneiras, não exatamente como eu poderia verbalmente, mas ele expressou a vontade de ser devolvido de uma criança aí de seus 6 a 8 anos, né? Nossa. E aí essas duas mulheres viram que era a única saída, com o coração dilacerado. Nossa. E tudo mais. Foi muito difícil, até hoje elas ainda sofrem com essa devolução, né? Uma rejeição, digamos. Com essa rejeição. Ele não se identificou com elas. Exatamente. E é um casal que já tinha uma criança adotada, uma menina, Luísa. Aí veio o Pedro, né? Que elas adotaram e tiveram que devolver, e depois disso voltaram a adotar um menino e estão planejando a terceira adoção agora. Então é um casal maravilhoso assim, de se conhecer e de se conversar. Ele tem quantos anos hoje? O Pedro? O Pedro deve ter provavelmente uns 10 anos, 9 para 10 então anos. Não faz muito tempo isso. Não faz, isso é muito recente. Ele já voltou para o abrigo, foi adotado por outra família e seguiu, né? Acho que finalmente encontrou a figura paterna, né? E já a história do Bruno, né? Curiosamente, os pais atuais, né? A Tatiana e o Rogério, eles são da área de cinema. A Tatiana é continuista, o Rogério é diretor de televisão, trabalhou na Record, enfim. Então a gente teve mais acesso a eles justamente porque eles sabiam como é que funcionava esses bastidores, né? E a história do Bruno, ele passou muitos perrengues aí, muitas dificuldades com a mãe adotiva, morou na rua, pediu para ser levado para um abrigo, né? Foi adotado uma vez, acho que ele, se eu não me engano, tinha 9 anos. E esse casal, só que é claro, né, quando você adota uma criança, não podemos esquecer que essa criança traz uma bagagem junto, né? Essa criança não vem como um papel em branco, né? Ela já vem com uma história escrita e não deu certo por causa dessa bagagem, né? Enfim, aconteceu muita coisa ali. O Bruno morou na rua, ele passou por abusos, né? Ele sofreu muito e ele tinha essa semente dentro dele de que ele não era merecedor de ser adotado. Então ele meio que testava os pais até o limite. Tipo, vamos ver se você me aguenta mesmo. Das maneiras mais difíceis que você puder imaginar, né? Com violência, com palavras, enfim. Esse casal não aguentou essa bagagem do Bruno, devolveu, e alguns meses depois apareceu o Rogério e a Tatiana, levaram ele para casa, aí, acho que ele tinha 9 anos, quase 10, hoje ele tem 18 anos. Um rapaz com a terapia em dia, digamos assim, mas que está lá dentro ainda, aquela semente, né? Mas ele testou. Rogério e Tatiana, ele... Também, ao limite. O documentário vai mostrar tanta coisa, mas tanta coisa. O Bruno, ele chegou a quebrar a casa inteira, tentou se matar 2 vezes. Nossa. Ele agredia fisicamente, ele fugia. Olha, não foi fácil. E o interessante da gente falar sobre essas histórias de adoção e devolução, que é um dos principais objetivos do documentário, desromantizar a adoção. A adoção não é esse caminho de flores que todo mundo acha perfeito, que, nossa, vou fazer uma caridade, vou adotar uma criança.
A maioria dos casais não estão preparados, a maioria das famílias não estão preparadas, principalmente de adoções tardias. Quando já é maior de idade. Exatamente, a partir de uns 6 anos. Quando você adota uma criança recém-nascida, com 1 aninho, ele não tem essa bagagem ainda. Mas a partir do momento de uma adoção tardia, a partir dos seus 6 anos, 9 anos, 12 anos, que essa criança passou por abrigos, passou por devoluções, 1, 2, 3, a bagagem dele é muito cheia. E não é toda a família que está preparada. E o documentário ele aborda isso, né? Desromantizando a adoção e dizendo, olha, prepare-se, porque não é fácil. Tem um desafio de falar sobre esse tema, né? Através do cinema. Você é um produtor que envereda por esse lado, né? Abuso infantil, que você já abordou, violência contra a mulher, em outro filme também. E esse você falou da dificuldade de conseguir o fomento, né, para produzir. Também teve uma dificuldade de conseguir os personagens, as pessoas para dar o depoimento, né, contar. Porque eu acho que não deve ser fácil falar, eu devolvi essa criança, né? Ou eu fui devolvido, né? Exato. Bom, primeiro não é fácil você conseguir recursos para rodar um documentário desse, principalmente quando você está fazendo fora da sua casa, né? Então, tanto a Menina Sob o Véu, que fala de abuso infantil, como esse novo documentário que fala de crianças devolvidas, eles foram, na sua fase de projeto pela Lei Rouanet, foram rejeitados, né? Que é uma coisa que eu ainda tento entender até hoje o porquê da rejeição de temática forte, sendo que a gente tem a obrigação de tocar nessas feridas, né? Eu ainda quero ver empresas procurando a gente para, olha, vamos tocar nesse assunto porque é importante tocar nesse assunto. Contem com a nossa empresa para tocar nesse assunto. Pelo menos é o meu sonho. A questão das histórias, a Menina Sob o Véu, por exemplo, vou falar rapidamente, a gente não encontrava essas histórias, né? Ninguém quer falar sobre abuso infantil. É uma caixinha de Pandora, ninguém quer abrir. E aí a nossa história só foi ser encontrada no norte de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco, por uma menina de 24 anos abusada aos 12 pelo tio dentro da casa dos avós. E nesse documentário sobre crianças devolvidas também, a gente primeiramente tentou em Maringá, entrou em contato com o Conselho Tutelar, com o Vara da Infância, enfim, óbvio que eles não poderiam abrir os casos, né? Mas também não fizeram nenhuma indicação, enfim. Tentamos por aqui para ver se a gente chegava nessas histórias, mas nada. A gente já estava no desenvolvimento, pré-produção e não encontrávamos as histórias.